Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. Esse vídeo é o início de uma série onde a gente vai aprender a linguagem C. A linguagem C é muito utilizada para ensino de algoritmos, tanto em escolas técnicas como em universidades. A gente precisa preparar um ambiente de desenvolvimento. Eu vou utilizar o Dev C++ ou Dev C++. Basta pesquisar no Google por Dev C++, que você vai encontrar vários links para download. Esse é o site oficial. O Dev C++, ele existe apenas para Windows. Funciona muito bem no Windows 7 e no Windows 10. Se você não usa o Windows, existem outras opções, como o CodeBlocks e até mesmo o próprio Eclipse. E existe a extensão para desenvolvimento em C, C++, dentro do próprio Eclipse. Para efeito didático, a gente vai utilizar o Dev C++, ou apenas Dev C. A instalação dele é muito simples, Next, Next, Finish, e você tem que se atentar para a seleção do idioma português, para que os menus possam ficar em português. Então essa é a aparência do Dev C++ depois que você instalou a IDE de desenvolvimento. Tanto o Dev C++ quanto o CodeBlocks ou mesmo o Eclipse são livres para você usar e desenvolver o seu código em C. Você não precisa pagar nada para utilizar essas ferramentas. Eu acho a interface do Dev C++ mais simples. Então, por isso que eu decidi usar. Então, a gente vai criar um novo projeto utilizando o nosso Dev C++. Acesse o menu Arquivo, Novo, Projeto, e ele vai perguntar para a gente o que a gente quer criar como projeto. Então, para quem está começando, nós criaremos uma aplicação console e aí a gente tem a opção de escolher entre linguagem C ou C++. Por enquanto, a gente precisa entender que a diferença entre elas é que C é uma linguagem procedural e C++ é uma linguagem orientada a objeto. Não vamos entrar muito na questão por enquanto. Tanto faz você escolher a linguagem C ou a linguagem C++. Neste nível em que nós estamos de codificação, vai ser idêntico. Existem algumas diferenças de declaração de variáveis e tipos de variáveis entre a linguagem C e a linguagem C++. Então a gente vai dizer que a linguagem C++ contém dentro dela a linguagem C. Eu vou escolher a linguagem C apenas por uma questão de padronização de código. Quando eu defino o nome do meu projeto, vamos chamar de aula 01, dou um OK. Eu tenho que definir o local aonde este código será salvo. Eu vou salvar aqui dentro da pasta Meus Documentos mesmo, vou apenas criar uma pasta aula T para organizar melhor o nosso código e vou salvar essa aula 01 dentro do diretório aula C. Quando eu crio um projeto, essa é a aparência do meu código em linguagem C. Para você dar zoom, basta segurar o Ctrl do teclado e rodar o scroll do mouse, né, a rodinha do mouse, e ele vai aumentar ou diminuir o zoom. Esse é o básico de um código em C. O que você tem que observar durante as nossas aulas é se o seu código possui uma extensão .c ou .cpp, porque algumas coisas serão diferentes entre a linguagem C e a linguagem CPP. Tá? Então é muito importante que você esteja com a linguagem C para que seja 100% compatível com os códigos que a gente vai apresentar aqui. E o que nós temos aqui? Nós temos inclusões de bibliotecas, que são códigos prontos, né? Então alguém já desenvolveu algum código na linguagem C e colocou aqui para gente. A nossa biblioteca stdio vai ser responsável por ler dados do teclado e imprimir mensagens na tela. E nós temos aqui também a stdlib. A stdlib é uma biblioteca responsável pelo tipo de dados, pela declaração de variáveis, pela alocação de memória, enfim, algumas funções mais baixo nível da nossa linguagem C.
A linha 4 nos dá aqui um exemplo de comentários, né? Então isso aqui é um comentário de múltiplas linhas. Se eu quebrar aqui em várias linhas não tem problema. O que define um comentário de múltipla linha é o barra, asterisco, asterisco, barra. Então isso aqui é um comentário de múltiplas linhas. Como a gente vai ter também o barra, barra, que é o comentário de uma única linha. Comentários são importantes para que você lembre o que está acontecendo no seu código, marque trechos de código para que você identifique. Barra barra vai habilitar um comentário de uma única linha, ou seja, se eu quebrar a linha aqui, ele vai ficar diferente. E se a cor ficou diferente, já é um sinal de que tem alguma coisa fora do padrão. Não vou nem dizer que está certo, nem que está errado, mas tem alguma coisa fora do padrão. Então aqui, comentário de uma única linha com o barra barra, comentário de múltiplas linhas com barra asterisco, asterisco, barra. E aqui a gente tem o método principal, né? O ponto inicial de um programa na linguagem C. Então, esse int main será o ponto inicial de execução do nosso programa em C. Ele recebe 2 argumentos que, por enquanto, a gente não vai manipular. A gente não vai interferir nesse processo de entrada de dados do nosso método main. Mais para frente a gente vai entender o que isso significa. Mas main, dentro do parênteses eu tenho coisas, vamos chamar assim. Essas coisas são passagens de parâmetro para o nosso método main. Quando a gente entrar em procedures, em functions, a gente vai entender essa questão de passagem de parâmetro. Aqui é apenas um spoiler para os próximos vídeos, né? Então aqui eu tenho um parâmetro que é do tipo inteiro e aqui eu tenho um parâmetro que é do tipo caractere. E aí esse asterisco é um ponteiro, essas chaves são vetores e por aí vai. E essa linha 11, o return 0, significa que ao final do meu programa, eu estou retornando 0 para o meu sistema operacional, para quem chamou a execução desse programa. Em teoria de sistemas operacionais, um return 0 significa que tudo correu bem, que tudo executou com sucesso. Então o return 0 sinaliza para o sistema operacional que o seu programa não deu erro. Então aqui, como a gente não vai utilizar esses argumentos, né, esses parâmetros, eu vou tirar. Vamos dizer que esse é o mínimo de um código em C que a gente teria para ser executados. Se eu executasse esse código agora, ele não faria absolutamente nada. Se você está começando agora na programação, é importante você saber que um programa ele necessita armazenar dados temporariamente e que esses dados que você vai ler do teclado ou que você vai fazer uma conta, né, ocupam um espaço na memória do computador. Na programação, a gente chama esse espaço na memória de variáveis. Então, é necessário que você declare variáveis dentro da sua programação, dentro do seu código, para que você armazene temporariamente os dados que você está manipulando. Essas variáveis, elas devem obrigatoriamente ser de um tipo de dados. Então, são variáveis que estão preparadas para armazenar letras, para armazenar números, enfim. Você tem que definir, né, qual é o valor que aquela variável está guardando. É um número inteiro ou é um número fracionado, né, um número real? Então, na linguagem C, quais são os tipos de dados que a gente tem para trabalhar? Então, eu vou declarar aqui algumas variáveis. Declaração de variáveis. Nessas declarações de variáveis, nós temos aqui, então, o tipo char, que ele vai armazenar uma letra. Então, o tipo char vai ser responsável por armazenar letras, na verdade, letras, números e símbolos, né? A linguagem C, ela entende, por exemplo, que o número 1, se você fizer assim, ele vai entender que você está salvando a letra 1, o caractere 1. Ele pode salvar também a letra A minúsculo. A letra H maiúscula, a gente pode ter aqui os símbolos, né? Então, o E comercial, por exemplo, vírgulas,
Então, tudo isso são caracteres, são letras para a linguagem C. Se a gente associar que char é caractere, que é letra, isso fica mais fácil de memorizar. A gente também tem na linguagem C o tipo int, que são números inteiros. Números inteiros. Então, nesse caso, a gente teria números de 1 a 9, de 0 a 9. Na verdade, de 0 a qualquer número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, a variável int, ela vai de menos 32.767 a 32.767. Então, ela tem um valor negativo e um valor positivo. Ela corresponde a esse intervalo. E são números inteiros, não existem frações dentro de uma variável do tipo int. Um detalhe importantíssimo também para quem está começando na linguagem C é que ela é case sensitive. Então a linguagem C ela faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tanto dentro dos valores das variáveis. Então, nesse caso aqui da variável char, a letra A maiúsculo é diferente da letra A minúscula. Então, são dois valores diferentes armazenados dentro da variável. E uma variável, por exemplo, char letra, também seria uma variável diferente. Então, esse L maiúsculo e minúsculo do começo transforma a variável, na verdade, são duas variáveis declaradas diferentes. Então você tem que tomar muito cuidado, você que está começando agora na linguagem C, tem que tomar muito cuidado com a nomenclatura que você usa para declarar a variável e nos valores que você está usando na leitura de dados, principalmente em variáveis do tipo char. A linguagem C é case sensitive, então esse I maiúsculo que eu coloquei aqui no meio do nome da variável, ele faz diferença sim na hora de você programar. Ok, então vamos lá, eu vou deixar aquele letra aqui e vou só colocar um comentário. Peço que você faça isso no seu código também. A linguagem C é case sensitive. Ou seja, ela diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Perfeito. Temos também, dentro da linguagem C, um tipo de dado chamado float, que são números reais. São números reais. Ele tem um tamanho um pouco menor do double, que também são números reais. Eu vou colocar aqui maiores. Maiores com uma precisão um pouco maior. Então, os números reais do tipo float, eles possuem 6 dígitos de precisão. Então, digamos assim que depois da vírgula, né? Ele vai possuir até 6 casas de precisão. E o double, ele possui 10 dígitos de precisão. Dez dígitos, o dígitos tem acento, 10 dígitos, tanto faz aqui, isso aqui não é apenas questão de estética, né? O tipo float, ele ocupa menos espaço na memória e ele tem 6 dígitos de precisão. O tipo double, ele vai ocupar um espaço maior na memória e ele tem 10 dígitos de precisão. Qual é o intervalo, né, de valores? Então, o float ele vai de menos 3,14 vezes 10 elevado a 38 até 3
1.14 vezes 10 elevado a 38. Então, esse é o intervalo de valores do float. Então, 10 elevado a 38 é um número bem grande, né? Mas a gente tem que levar em consideração a precisão numérica, né, das casas decimais do float. E o double? Qual que é o intervalo do double? O double ele tem uma precisão um pouco maior e ele também tem uma capacidade um pouco maior também. Então ele vai de menos 1.7 vezes 10 elevado a 308 até 1.7 vezes 10 elevado a 308. Elevado a 308. Então, esse é o intervalo numérico do float. Você precisa declarar um número real com uma precisão pequena ou um número pequeno, você usa float. Você precisa declarar um número real em que esse número tem uma precisão maior ou ele seja num valor maior, você usa double. Essa é uma pequena introdução à linguagem C e nos próximos vídeos a gente vai aprender algoritmos em linguagem C para te dar uma base de programação para que você possa avançar na sua carreira, né, de desenvolvedor de software. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. Ficou com dúvida? Posta nos comentários que eu respondo para você. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que estão querendo aprender a programar também. Se inscreva no canal e fique por dentro das novidades. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.